Eu vou dar-lhe $7.000 se você endereçar a mim em napolitano. Riu a chefe da máfia-chefe em a garçonete, os seus olhos brilhando de diversão enquanto estudava a reação. Homens em fatos caros riram obedientemente, o seu olhar seguindo ela a cada movimento, enquanto ela agarrava o seu bloco de notas com mais força. Gianna Falcone juntas dos dedos ficaram brancos enquanto ela se esforçava um sorriso educado, mentalmente calculando como aquele valor cobriria cobrir a sua mãe e o aluguel aviso colado na seu apartamento. O restaurante estava à iluminação, não conseguia esconder o caro relógio no pulso, ou o sutil saliência sob o seu casaco que sussurrou. Perigo. Desculpe, senhor, mas eu não falo napolitano, respondeu suavemente, consciente de que cada mesa em um sofisticado restaurante de luxo tinha ficado em silêncio. O homem inclinou-se para a frente, o seu colônia cara e sutil, os dedos batendo ritmicamente em o pristine branca. Gianna, de 21 anos, Gianna trabalhado turnos duplos, turnos para os últimos 2 semanas. A sua escola de enfermagem escolha livros didáticos, estão a acumular poeira enquanto a condição da mãe-estado piorava, e o contas médicas multiplicaram-se. Os seus ombros a de carregar bandejas e os seus pés queimados em tacões obrigatórios, tacões que a gerência insistiu melhorados ou experiência gastronômica. O homem a quem outros funcionários tinham sussurrado que era Sérgio Bianchi, chefe de de mais temerosos famílias, sorriam com uma inesperada cordialidade que transformou os seus traços. Que línguas você fala, pequeno passarinho? Ele perguntou, o apelido rolando a sua língua com encantamento. Italiano, senhor. A minha avó era da Sicília. Gianna respondeu, surpreendida por a sua própria honestidade, como o peso de seu desespero pressionou para baixo sobre seus ombros. O gerente pairando nervosamente por perto, claramente reconhecendo o perigoso cliente. A expressão de Sérgio mudou sutilmente, um flash de interesse genuíno, interesse substituindo o seu predatório diversão como estudava a sua mais cuidadosamente. Venha a meu escritório amanhã meu escritório, ele disse, deslizando um cartão de visita através da mesa com um perfeitamente cuidado. Eu não acho que isso ser apropriado, respondeu Gianna, embora ela não retirasse a sua mão de o cartão, a promessa de aqueles $7.000 dançando em sua cabeça. A sua medicação da mãe medicação tinha dobrado em preço no último mês, e o senhorio não estava a aceitar pagamentos. Os outros homens no mesa a mesa trocaram cúmplices olhares, mas Sérgio silenciou eles com um quase perceptível antes de regressar a sua atenção para ela. Nada de inapropriado, Miss Falcone, disse, o nome dela nome e etiqueta claramente visível. Apenas uma proposta de negócio. Trabalho de tradução, trabalho para uma empresa. Os seus olhos abriram-se ligeiramente, ao como facilmente ele controlou a sala. Como todos do autocarro motoristas, aos seus próprios associados respondeu a seus mais leve movimento. Como você sabia que eu precisava dinheiro? Ela perguntou, abandonando-a pela honestidade. Todos precisam de dinheiro. Sérgio respondeu com um encolher de ombros que fez o seu fato caro deslizar através largos ombros. Mas nem todos têm habilidades que valham pagar por elas. Ele fez um gole de vinho, avaliando o seu com olhos que pareciam ler cada preocupação gravada em seu. O telefone vibrou no seu bolso. O seu hospital novamente, provavelmente, com outra atualização sobre a sua mãe deterioração ou outra forma que exija a sua assinatura. O peso da responsabilidade pressionou contra o seu peito, fazendo cada respiração um esforço. Apenas tradução trabalho? Perguntou, os dedos finalmente fechando em o cartão de visita, o seu letras em relevo chamando a luz enquanto ela colocava nela no seu avental. O endereço estava em o distrito financeiro, um mundo distante de sua apertado apartamento em Queens. Sérgio acenou uma vez, de forma definitiva e imponente, antes de regressar para o menu como se a sua interação tivesse totalmente comum. 1 hora do seu tempo por os $7.000, ele confirmou. E se você impressionar, haverá mais oportunidades. Gianna aceno e mudou-se para o mesa a mesa,
A sua mente a mil, com possibilidades e perigos como ela mecanicamente recebia ordens de clientes distraídos. O cartão de visita parecia que queimara em seu bolso um bilhete para uma salvação ou destruição. 3 dias depois, Gianna ficou do lado de fora da imponente arranha-céus de vidro, o reflexo distorcido no seu superfície espelhada superfície, como ela agarrava o seu desgastada. O notificação de despejo tinha chegou naquela manhã, dando a ela 72 horas para pagar ou desocupar o apartamento onde ela mãe atualmente descansava. Dentro o mármore, guardas de segurança com armas, rastreados o seu progresso até o elevador, que a ela para cima, até penthouse. O seu batimento cardíaco acelerou a cada andar que passava a andar, os números iluminando com quietude e precisão. Senhora Falcone, bem-vinda, disse uma mulher bem vestida com olhos perspicazes e um auricular Bluetooth auricular, conduzindo ela para baixo um corredor decorado com o que parecia ser uma obra de arte original. Gianna, reconhecida uma Picasso, e perguntou-se como quantas atividades tinha financiado a sua aquisição. O escritório de Sérgio Escritório apresentou uma cidade dividida. O reluzentes torres da riqueza visíveis através de uma janela, a bairros mal visíveis em a distância através de outro. Ele ficou enquanto ela entrava, mais imponente à luz do dia do que em no perdoantes. A sua mãe tem lupus, requer medicação especializada. E o seu senhorio é Theodore Watts, um homem conhecido por explorar inquilinos. Sérgio afirmou sem preâmbulos, gesticulando para sentar-se em uma cadeira em que provavelmente custou mais do que o mensalidade. O exibição de seu conhecimento enviou gelo através suas veias. Gianna resistiu ao impulso de fugir, endireitando os ombros em vez disso, enquanto ela encontrou o seu olhar diretamente. Tu estado a investigar, disse. Não uma questão, mas uma acusação. As suas mãos firmes, apesar de o medo que percorre por ela. Eu investigo todos que entram no meu mundo, ele respondeu com um encolher de ombros, derramando água com gás água em 2 copos sem perguntar a sua preferência. Estou oferecendo você uma cargo como meu cultural e tradutor. Perfeitamente legal, bem compensado e com horário flexível, horário para seus estudos. A proposta pendia entre eles, suspeitosamente generosa, mas desesperadamente necessários. E Diana descobriu a si mesma a catalogar os detalhes de o rosto. 30 anos de no máximo, olhos inteligentes, olhos que não perdiam nada, e uma boca que raramente sorria genuinamente. O poder emanava dele ele como o calor do pavimento em agosto. Por que eu? Ela perguntou finalmente, deixando a água intocada como a suspeita guerreava com necessidade em sua mente. Deve existir profissionais com mais experiência e qualificações do que um estudante de enfermagem. Estudante com conversação italiano. Sérgio se inclinou para trás na sua cadeira, estudando ela com uma intensidade que a ela sentir transparente. A maioria dos profissionais carecem de certas qualidades que eu valorizo. Ambição, discrição e a flexibilidade. Flexibilidade que vem de genuíno desespero, explicou, o seu sotaque tornando-se mais pronunciado à medida que ele continuava. Eu não estou não moralmente flexível, Gianna protestou. Embora o cartão em sua bolsa e a sua presença este escritório sugeria o contrário. O peso de sua mãe pressionou para baixo sobre seus ombros como blocos de betão. Sérgio sorriu então, a expressão transformando-se o seu rosto em algo quase infantil, apesar de olhos calculistas que permaneciam inalterados. Nós todos tornamo-nos flexíveis quando alguém nós amamos está a sofrimento. Observou com certeza que sugeriu experiência pessoal. O seu telefone voltou a tocar novamente, o número do hospital a piscar no ecrã, e Gianna fez a sua decisão, como ela tinha tomado todos os escolhas em vida, rápida e decisivamente, e com a sua bem-estar da mãe bem-estar como única consideração que realmente importava. Quando faço eu começo? Ela perguntou, estendendo-a a copo no final. O reflexo quebrou-se através do seu superfície. Como o sorriso de Sérgio Sorriso abriu com satisfação. A decisão sentiu-se simultaneamente como rendição e o primeiro escolha que ela tomado nos meses.
Agora, ele, pressionando um botão no sua secretária que convocava o seu assistente com um pasta de couro pasta e um envelope grosso com dinheiro. O seu primeiro pagamento em adiantamento, a tua mãe tem sido resolvidas e o seu senhorio recebeu pagamento esta de manhã. O próximo 3 semanas transformaram a compreensão de Diana, compreensão de tanto Sérgio Bianchi e ela própria como ela navegava o mundo de seus negócios. Todas as manhãs, ela vestia-se em o vestuário que ele providenciado para ela, o etiquetas de designer marcas, inicialmente sentindo-se como um fantasia. Oficialmente, ela traduziu documentos, participou em reuniões com empresas italianas e empresários e ajudou a navegar nuances culturais que podiam tornar ou quebrar acordos internacionais não oficialmente. Ela começou a reconhecer o codificado linguagem que distinguia negócios dos transações. O seu sotaque está a melhorar. Observou Sérgio, observou uma noite enquanto eles revisavam contratos em seus estúdio. Há luzes da cidade, luzes criando um cenário cintilante, cenário através piso até teto, janelas. A sua aprovação aqueceu a sua ainda do que deveria ter, perigosa resposta emocional que ela tentou suprimir. Suprimir. A linha entre empregador e algo mais complicado, confuso com cada noite, conversa sobre literatura, música e a Sicília de suas histórias da Sérgio. Os conhecimentos surpreendeu a ela. Por trás, os implacáveis empresários, espreitavam uma mente cultivada através de a leitura e é genuína. Por que a máfia? Ela perguntou uma noite. A questão escapando antes da cuidado pode conter como eles partilhavam vinho siciliano depois de particularmente bem-sucedida. A questão ficou entre eles, perigosa e inevitável como a compreensão dela. Compreensão de o seu mundo aumentou. A expressão de Sérgio endureceu momentaneamente, antes de suavizar em algo mais vulnerável do que ela testemunhado antes. O meu pai foi assassinado quando eu tinha 12 anos. O seu parceiro de negócios excedeu a sua lealdade. Explicou ele, agitando o líquido em o seu copo. Então, é vingança, Diana pressionou, encorajada pela exaustão e o estranha intimidade que tinha desenvolvido entre eles, enquanto ela tornava-se cada vez mais essencial para os seus operações diárias. As suas estudos de enfermagem continuaram de manhãs, financiados agora por uma bolsa de estudos que ele tinha misteriosamente arranjado. Sérgio tremeu a cabeça, o seu olhar distante, como ele considerava a sua questão com um unexpected sério. Começou como sobrevivência, evoluiu para vingança e eventualmente tornou-se o único caminho disponível. Uma escolha que não era realmente uma escolha de tudo. A dicotomia de homem-homem, ela, capaz de ordenar violência sem hesitação, mas garantindo que a sua mãe recebesse o melhor especialista em Nova York e pessoalmente visitando o hospital para garantir que a atenção da equipa da atenção. As suas contradições desafiavam uma simples categorização. O seu telefone tocou. O tensa conversa em rápido napolitano, exigindo nenhuma tradução para Diana para entender o seu natureza. A expressão de Sérgio escureceu enquanto ele terminou a chamada. Os seus olhos encontraram os dela com preocupação inesperada, em vez do que habitual máscara de controle. Tu deve ir para casa esta noite diretamente e sem paragens. Ele instruiu, já a enviar mensagens de texto alguém como se move em direção ao seu elevador. Mudança de filosófica para ação esquerda, ela desorientada. O que acontecendo? Ela perguntou, recuperando as suas coisas rapidamente, reconhecendo mudança na atmosfera que ela aprendido indicava problemas se aproximavam. A equipa de segurança, mudou-se com maior, armas não mais ocultas, mas abertamente exibido. Sérgio hesitou e então fez uma decisão visível em o sutil relaxamento de seus ombros. O família Palmier acredita que eu invadi o seu território. Explicou, surpreendendo ela com sua honestidade como ele a acompanha ela para elevador. E você? Ela perguntou, entrando para elevador que se separá-los deles, de repente com medo por razões que ela não conseguia exprimir. A relacionamento deles, o que quer que a sua natureza, tornou-se algo que ela não estava preparada para perder.
Não, ele respondeu, segurando a porta aberta um momento mais, a sua expressão incomum aberta. Mas a verdade importa menos do que a percepção em este mundo, e eles percebem uma ameaça que deve ser respondida com uma demonstração de força. O portas do elevador fecharam em Sérgio expressão preocupada, deixando Diana sozinha com os seus pensamentos enquanto ela descia para no átrio. Dois homens da segurança reconheceu como funcionários de Sérgio. Funcionários materializaram-se a partir de sombras, flanqueando ela sem explicação. Senhor Bianchi, insiste em a sua segurança. Explicou de forma seca quando ela questionou a presença deles presença. A mão dele, mão constante, pairando perto a sua arma. O SUV esperando em Naberma tinha janelas à prova de balas. Um detalhe ela não ter percebido 3 semanas antes. O seu apartamento parecia diferente quando ela chegou. Mais pequena, mais surrada, um espaço temporário, espaço e bastante do que casa. A sua mãe olhou para seu cama em a sala de estar, imediatamente sentindo a tensão nela, sua postura. Apesar tentativa de parecer alegre. Mudaste mudado, disse a mãe observou, dando-lhe uma palmadinha à borda de cama em um convite. Ela outrora fortes, agora frágeis, com veias e artrite. Giana sentiu-se cuidadosamente, evitando linhas que tornado presença em seus pequeno espaço. As notícias passavam em silêncio no seu televisão. A notícia da cobertura de incêndio em um armazém em Brooklyn, que Diana reconheceu com um enjoo, enquanto um de armazenamento. O repórter mencionou suspeita de incêndio criminoso e possível crime organizado e o seu telefone tocou às meia-noite. O número privado, o que ele disse a ela para usar apenas em casos de emergência. A sua voz parecia tensa, ruído de fundo, sugerindo movimento e múltiplas conversas a acontecer simultaneamente ao seu redor. Ele. Eu preciso de ti, aceder aos arquivos em meu cofre pessoal. Disse sem cumprimentar. A urgência em seu tom fazer ela sentar em posição ereta e na escuridão de seu quarto. Ele deu instruções detalhadas, instruções sobre mecanismos ocultos, mecanismos em seu escritório estante, que revelar o cofre. A equipe de segurança chegou 20 minutos mais tarde para acompanhá-la. Ela de volta para Torre. As ruas estavam estranhamente vazias enquanto eles dirigiam a velocidades que ignoravam as leis de trânsito. O seu coração batia com igual medidas de medo e euforia. O seu papel, de repente, muito além de uma mera tradução. O escritório de Sérgio exibia sinais de partida. Os papéis espalhados, a meio vazio xícara de café, ainda quente sobre sua mesa. Seguindo suas instruções com precisão, ela localizou o painel atrás primeira edição Machiavelli. A ironia não perdida a ela como o cofre balançava abriu silenciosamente. Dentro estavam unidades USB, documentos em papel e uma arma de fogo que ela deliberadamente evitou tocar como ela recuperava o pastas que ele solicitado. A sua treinamento em enfermagem tinha ensinado a permanecer calma em situações de emergência, uma habilidade agora em totalmente circunstâncias inesperadas. Dawn amanheceu enquanto ela devia os documentos a um hotel de luxo, Hotel Penthouse, onde Sérgio estava estabelecido uma sede temporária. O seu círculo de conselheiros reuniu-se em torno um comando improvisado, centro de comando. Ele parecia exausto, mas aliviado ao chegada, momentaneamente tocar a sua mão enquanto ela passava por ele os arquivos. O família Pomeieri mudou-se para 3 de nossas empresas negócios esta noite. Explicou em voz baixa, conduzindo ela a um canto onde eles podiam falar em privado. Eles estão tentando de provocar uma guerra que poderia atrair a atenção da polícia, atenção para operações que acreditam estavam em funcionamento. Giana observou o seu cuidadosamente, observando-o cuidadosa escolha. Acreditamos estamos correndo, em vez de do que confirmação ou negação. A linha ética que ela prometido a si mesma que não atravessar, parecia cada vez mais confusa, enquanto ela tornava-se ainda mais envolvida em sua organização. O que acontece agora? Ela perguntou, aceitando o café um colega entregou a ela. A adrenalina de noite começando a desvanecer nos ossos, profunda exaustão através das janelas.
Nova York continuou a sua rotina matinal, sem se importar para o luta-luta que se desenrolava em seu meio. Agora negociamos a partir de uma posição de força, Sérgio, o seu olhar movendo-se para os documentos que ela recuperado. Provas de algo os Palmiares desejavam que iriam escondido, julgando pelo satisfação em sua expressão. E você decidir se você quer continuar esta jornada. 2 meses depois, a confronto, Giana mudou-se a sua mãe para um clínica com atendimento, 24 horas cuidados especializados, 24 horas por dia, financiada por ela, cada vez mais generoso. A sua estudos de enfermagem estudos continuaram, embora a sua prática educação agora estendida muito além medicina tradicional. A organização de Sérgio, organização operava como um governo paralelo. Governo com departamentos que tratam de tudo desde investimentos, a território, aplicação da lei, com Diana gradualmente tornando-se a sua mais conselheira. A sua perspectiva como alguém de fora outsider revelou-se ser valiosa, oferecendo perspectivas a sua parceiros de toda a vida que perderam. O restaurante onde nos está falindo, mencionou casualmente durante o jantar em sua recém-escritório, agora fortificado com medidas de segurança que impressionariam instalações. A sua habilidade surpreenderam ela. Outro faceta de um homem que continuou a desafiar a categorização. Giana acena com a cabeça, tendo ouvido os rumores de antigos colegas de trabalho que ela ocasionalmente mantinha em contato. O proprietário investiu tudo em criptomoedas no último ano. Explicou, amostragem o perfeitamente preparado risoto que lembrou a sua receitas da sua avó. Estou a pensar em adquirir comprá-lo. Sérgio continuou, observando a sua reação cuidadosamente, enquanto ele enchia o copo de vinho. Um negócio precisa de legítimas participações. Restaurantes, imóveis imobiliárias, transporte empresas que permanecem separadas de nossas outras atividades. A hora não escapar passar atenção, a sua maneira de reconhecer a sua integração em o seu mundo, embora ela ainda mantinha a ficção de envolvimento. O seu apartamento estava quase na maioria das noites agora, a sua presença no Sérgio exigiu em todas as horas. As Palmieri têm sido tranquilas, ela observou, mudando o assunto como ela frequentemente fez quando a conversa se desviava muito próxima à sua cumplicidade nas atividades que existiam em moral cinzentas. A delicada paz negociada por a influência de Sérgio, influência mantida, embora a tensão fervesse por baixo a superfície. Um relâmpago relampejava lá fora as janelas, iluminando o rosto de Sérgio, rosto em relevo, enquanto ele considerava as palavras. Demasiado silencioso, ele concordou, colocando o garfo com deliberada precisão que pensamentos. Eles têm estado movendo dinheiro para o exterior e a recrutar militares. O zumbido interrompeu o jantar. A segurança de Sérgio, chefe de segurança-chefe, solicitou atenção para um assunto urgente. A facilidade com que eles fizeram a transição de jantar para gestão de crises, tornado o seu normal. Uma dança que eles executaram com crescente. O nosso informante em Palmier, organização Palmier, morreu ficado silenciosa. A chefe de segurança relatou, exibindo fotos de vigilância num tablet. O seu check-in foi perdido, e o seu dispositivo de localização foi desativado, provavelmente descoberto e destruída. Giana reconhecida a informante, desaparecido informante, com um sobressalto, um jovem que ocasionalmente entregava pacotes para o escritório de Sérgio, sempre com um sorriso e conversa que revelado nada sobre o seu perigoso papel duplo. O pensamento de sua provável destino tornou o estômago apertar. Sai nossas pessoas para locais seguros. Sérgio ordenou, já a digitar rápidas instruções no seu telefone. Ativar protocolo 3 e informar a nossa negócio gestores, a esperar possíveis perturbações. A sua voz permaneceu calma, mas Giana detetou subjacente tensão em seu mandíbula. A equipa de segurança dispersou para executar as suas ordens, deixando-os momentaneamente sozinhos em um silêncio repentino.
Tu deve ficar aqui esta noite, disse Sérgio, disse, a sugestão não totalmente profissional, como os seus olhos fixos nos dela, através de o abandonado mesa de jantar. O relacionamento tinha evoluído em maneiras não ditas, maneiras ao longo de os meses, profissionais limites esbatendo-se com a proximidade e perigo-perigo. Nenhum dos dois tinha reconhecido a eletricidade que às vezes carregava o ar entre eles. Ambos concentraram-se em o prática que serviu seus interesses. Eu devo verificar sobre minha mãe, Diana contra-argumentou. Embora o instalações médicas, segurança tinha pessoalmente verificada e aprimorada por equipa do Sérgio Equipa, a sua hesitação decorreu da instinto de autopreservação do que prática preocupações práticas. Envolvimento emocional com Sérgio Bianchi complicaria complicar a já precária. O ataque de Palmieri ocorreu 3 dias depois, não contra Sérgio diretamente, mas contra Giana, mãe da Giana instalação. A tentativa falhou devido à previsão em postar segurança secreta. Mas a mensagem era clara. Eles tinham identificado ela como sua vulnerabilidade. Eles pagarão por isso, Sérgio. A sua voz perigosamente baixa enquanto eles ficavam em instalações de segurança, revisando imagens de o interceptadas atacantes. As suas mãos repousava protetora sobre pequeno de as suas costas, gestos que sentiu tanto confortante e possessivo. A atitude profissional de Diana profissional comportamento rachou para a primeira vez desde que entrara a sua organização, as suas mãos tremendo com atraso, choque e raiva. Isto não é o que eu assinei, ela sussurrou. Embora mesmo como as palavras saíram à boca, ela reconheceu a sua futilidade. A sua mãe tinha mudado para Sérgio propriedade em Connecticut, rodeada por segurança que poderia proteger a cabeça de Estado. Giana andava de um lado para o outro, o suíte ao lado a sua, rasgado entre gratidão por proteção de Sérgio, proteção e ressentimento. Em perigo, ela a associação tinha criado. Tu pode sair, disse Sérgio, disse de da porta, assustando ela com o seu aproximação silenciosa, aproximação. Costuma que ela nunca acostumado a, apesar de meses em sua companhia. Ele parecia genuinamente preocupado, a máscara de controlo escorregando para revelar unexpected vulnerabilidade. A oferta surpreendeu a ela, não porque ele fez isso, mas porque o pensamento de partir tinha tornado inimaginável. E ir para onde? Ela perguntou, gesticulando para abrangendo a situação dele, situação. As Palmares não esquecer a minha rosto ou a minha ligação com você apenas porque eu caminho para longe. A chuva chovia contra as janelas de a propriedade, a tempestade lá fora espelhando o emoções em sala. Eu podia organizar uma nova identidade. Mudar-se você e a sua mãe internacionalmente, ele sugeriu, embora a sua expressão sugerindo a opção dolorida a ele. É isso o que você quer? Giana desafiou, aproximando-se mais perto a ele, de repente cansada de o não dito corrente entre eles. A sua mão levantou-se para o rosto, traçando a cicatriz em têmpora templo que ela nunca perguntado sobre. Apesar de Sérgio capturou a sua mão contra a sua bochecha, a sua compostura finalmente quebrando, enquanto ele puxou ela contra ele com uma gentileza. O que eu quero tem raramente importado em minha vida, ele admitiu, a sua voz áspera de emoção raramente exibida. A sua primeiro beijo tinha um sabor de perigo e inevitabilidade, atravessando uma linha que tinha traçada na areia em vez de do que pedra de o início. Giana rendeu-se ao momento, reconhecendo que o seu destino tinha selado na noite, ela aceitou o cartão de visita. Luto encontrou, estavam a traçar estratégias em vez de do que falar sobre desenvolvimentos pessoais. A sua recém-descoberta intimidade perfeitamente incorporada em seus profissional. O Palmieri espera retaliação, violenta e imediata, explicou Sérgio. Explicou, espalhando mapas pela mesa da biblioteca. Qual é exatamente? Não devemos dar a eles o que eles esperam. Giana rebateu, a sua mente a trabalhar alternativas com a análise e precisão que tinha tornado a sua valiosa para ele. Eles são vulneráveis financeiramente após seus recente expansão. Ataque os seus fontes de financiamento em vez disso. A expressão de Sérgio mudou de ceticismo para consideração como ela descreveu a sua abordagem.
utilizando canais para congelar-os através de os seus negócios empresários. Irregularidades bancárias. Irregularidades relatadas anonimamente ao supervisão, comissões de supervisão. Ela sugeriu pensar em voz alta. A estratégia assumiu forma entre eles. Uma mistura de dela perspectiva externa e a sua conhecimento interno. Conhecimento criando algo nem pode ter desenvolvido sozinhos. Os seus dedos ocasionalmente roçavam enquanto marcavam locais importantes, locais em os mapas. O casual contato encarregado de novo significado. Isso pode funcionar sem derramamento de sangue, reconheceu Sérgio, reconheceu finalmente, inclinando-se para trás para a pesquisa o seu plano concluído. Mas isso não acabar permanentemente. A recuperação financeira é possível dado o tempo e recursos que eles provavelmente têm ocultos. 6 meses após implementar seus estratégia contra a Palmieri's, Gianna ficou da janela de Sergio's penthouse em Manhattan, a observar a polícia batida em o família do outro lado cidade. A operação representou o ponto culminante de seu cuidadosamente. Dicas anônimas, evidências estratégicas, colocação de provas, colocação e paciência. Funcionou exatamente como você previu. Disse Sérgio, chegando para ficar ao lado ela, a sua proximidade agora familiar e reconfortante em vez de do que intimidador. O seu império não sobreviveu como prosperado durante o conflito, emergindo mais forte enquanto mantendo uma imaculada imagem pública. Gianna aceno observando o distante luzes com misturadas emoções. Satisfação por proteger aqueles ela se importava. Inquietação em ou facilidade com que ela outra organização. A sua licenciatura estava emoldurado na escritório. Ainda não utilizado, mas simbólico de a cura que ela esperava trazer para o seu mundo. O seu sócio Paulo tem estado reunido com a família Calibracy. Disse após um momento de silêncio, virando-se para a medidora sua reação à informação que ela descoberto através de a sua própria rede de contactos. Confiança necessária à verdade, mesmo quando incomoda. A surpresa passou brevemente no rosto de Sergius, antes de a sua expressão se acalmar em consideração. Como tempo tem você sabia? Ele perguntou, sem nenhum movimento para negar a sua acusação, como ele derramava a ambos uma bebida comemorativa bebida de o decanter. 3 semanas, ela admitiu, aceitando o copo com mãos firmes, o seu olhar firme enquanto ela acrescentou. Eu queria ver se você poderia dizer-me a si mesmo, ou se eu precisar para proteger-me a mim mesmo contra a traição de dentro da sua organização. O peso de palavras pendia entre eles, reconhecendo a realidade de seu mundo. A confiança era condicional, as alianças temporárias e a sobrevivência necessárias constante vigilância. Sérgio suspirou, recolhendo o seu bebida e puxando um documento dobrado do casaco. Paulo estava a fingir no minhas instruções, ele explicou, entregando a ela o documento detalhado planos para negócios legítimos em com a Calabracy, com foco em transporte marítimo internacional, transporte marítimo e empresas de importação. A estratégia visava a transição, a do que expansão. A confusão atravessou o rosto de Gianna como enquanto ela examinava o conteúdo, o seu rapidamente conectando implicações ela não previsto. Estás agora a criar um negócio consórcio. Ela percebeu, olhando para cima com nova compreensão. Consolidando o poder através de canais legais. Sérgio acenou com a cabeça, movendo-se para sua secretária para buscar arquivos adicionais ficheiros, que revelou uma estratégia abrangente. Estratégia, ela não estado consciente disso. Eu estado trabalhando para empresas legítimas. Empresas desde antes de eu conhecer você. Ele admitiu, espalhando os documentos para sua inspecionar. A revelação deixou a ela. Não a existência de empresas que ela ajudado a gerir, mas o plano para a transição totalmente para longe da empresas sobre 5 período de 5 anos. A estratégia é anterior à sua chegada por quase 2 anos. O pasta de couro em sua secretária continha planos arquitetônicos para revitalização. Revitalização em bairros anteriormente danificados por violência de gangues.
Giana traçou o dedo sobre plantas de habitação acessível. Habitação, clínicas médicas clínicas e educacionais. Evidências tangíveis, evidências das intenções além de do lucro. O meu avô era construtor antes de a família se para outros empreendimentos. Explicou Sérgio, explicou, revelando peça da história que ele nunca partilhado antes. Os seus olhos revelavam um olhar distante, olhar enquanto ele descrevia o artesão que tinha imigrado com sonhos de criar algo do que destruir. A percepção de que Sérgio tinha estado lutando em guerra em duas frentes, contra famílias rivais externamente, enquanto internamente redirecionando recursos para a legitimidade criada, Jana, reavaliar toda a tua relacionamento. Cada decisão de repente apareceu em novo contexto. Um complexo jogo de xadrez, jogo com apostas do que o tem. Declarações do banco revelaram substancial anônimas para centros de reabilitação, centros para ex-membros de gangues que oferecem treinamento em habilidades e oportunidades de emprego. A filantropia operada através de níveis de empresas que obscureceram a sua ligação com Sérgio, impedindo tanto análise e reputação. Por que não você me? Ela perguntou, com a dor misturando com compreensão como ela processava esta nova informação sobre o homem, ela chegado a conhecer intimamente, mas ainda descoberto novas camadas dentro de mim. A complexidade de suas motivações continuou a surpreendê-la ela. A expressão de Sérgio suavizou-se enquanto ele se aproximava para mais perto, levando as mãos dela mãos nas suas. Primeiro, porque eu não confiança em ti. Ele admitiu com honestidade. Mais tarde, porque eu temia que você ver isso como manipulação, uma história criada para acalmar a sua consciência sobre trabalhar com mim. A cidade criaram padrões em o polido piso enquanto eles ficavam juntos em silêncio momentâneo. O meu pai assassino nunca punido pela lei. Sérgio continuou, a sua voz baixando para quase sussurro, mas ele foi destruído por suas próprias escolhas. Beber, jogar, paranoia. Compreensão surgiu como as peças se encaixavam no seu lugar. Sérgio's atenção, meticulosa atenção à saúde, evitar de substâncias que obscurecem o seu discernimento, o seu estratégia de longo prazo estratégico. Você queria vingança, mas você queria ter sucesso onde ele falhou ainda mais. Ela percebeu em voz alta. Jana estudou o homem antes de ela com nova clareza. Não simplesmente um criminoso com momentos ocasionais, momentos de decência, mas um estratégico mente jogando um longo jogo com claramente definidos objetivos. O que acontece quando a transição estiver concluída? Ela perguntou. A pergunta esperou com implicações. Isso depende de você, Sérgio respondeu. A vulnerabilidade raramente demonstrada, agora abertamente visível em sua expressão. Eu construído algo que pode durar além as sombras, mas eu não quero caminhar para que futuro sozinho. O casamento foi pequeno, mas elegante, realizado em um restaurante, onde eles se encontraram pela primeira vez, se conheceram. Agora, um estabelecimento de sucesso, sob seus negócio. A mãe de Jana. A mãe frequentou em uma cadeira de rodas, a sua estado estabilizou, embora não curada, o seu sorriso radiante como ela observava sua filha começar um novo capítulo. A senhora Bianchi, Sérgio sussurrou ao ouvido de Jana enquanto eles partilhavam a sua primeira dança. O nome ambos estranho e adequado como ela se adaptou para esta nova identidade. Os convidados representaram um mistura de negócios parceiros e parceiros associados de seus passado. A sua lua de mel levou-os a Sicília, para a pequena aldeia onde a avó de Diana avó tinha nascido, reconectando-se com raízes que forneceram fundamento para seu futuro. Os antigas e Marmar ofereceram perspectivas sobre seu relativamente pequenas e escolhas. Eu quero estabelecer um fundação médica, anunciou Diana, anunciou uma manhã enquanto eles caminhavam ao longo da praia. Ela treinamento descobrindo novo objetivo em sua evolução, especializando-se em investigação autoimune e tratamento acessibilidade para comunidades carentes. Sérgio acenou com a cabeça pensativamente, já mentalmente a alocar recursos e considerando possíveis parcerias com instituições de investigação. Poderíamos começar por uma clínica perto sua velho bairro,
Ele sugeriu. O seu negócio mente expandiu-se automaticamente, expandindo o seu conceito em estratégia. Ao regressar ao Nova York, eles aceleraram a transição, desinvestindo de empresas obscuras, empresas mais rapidamente do que o inicialmente. Alguns associados resistiram, confortáveis em velhos costumes e suspeitos de negócios legítimos negócios, com seus regulamentos e supervisão. Paulo está a organizar a resistência, Giana informou Sérgio, depois de interceptar sobre comunicações. As habilidades que ela desenvolvido durante o Palmieri, agora a servir para proteger a sua nova visão. A sua rede de contactos estendeu-se em toda a organização. O confrontos ocorreu em sala de conferências. Paulo e 3 altos tenentes expressando suas preocupações sobre territórios e operações lucrativas. Operações estão a ser encerradas. Você está a destruir o que o seu construiu, Paulo acusou. A sua lealdade ao velhos costumes superior à sua consideração por sério. Meu pai construiu uma prisão. Sérgio respondeu com calma, permanecendo sentado enquanto a tensão aumentavam ao redor o polida mesa de conferências. Todos os dias a pensar qual colega iria ou trairia ele, qual rival atacaria, qual promotor construir um caso que quis ser válido. Giana observou a troca em silêncio a partir de sua posição ao lado Sérgio, observando quais os associados pareciam receptivos à sua visão e que permaneceu enraizada no mentalidade. A divisão estava tornando-se mais clara a cada semana que passava, forçando decisões sobre quem poderia fazer a transição com eles. Estou oferecendo parcerias em empresas com lucros consistentes. Lucros e zero risco de prisão, Sérgio continuou, deslizando pastas através da mesa contendo detalhadas negócios ou generosas pacotes de indemnização para prosseguir os seus próprios caminhos noutro lugar. A escolha apresentada refletiu a sua nova abordagem, oportunidade em vez de do que ameaças, negócios em vez de do que violência. Embora a subjacente aço em voz de Sérgio, tornou-se claro que a oposição não ser tolerada. A sala visivelmente entre associados com visão de futuro e velhos guardas. O teu pai estaria a ficar envergonhado. Paulo cuspiu, empurrando para de a mesa sem abrir a pasta, seguido por 2 associados cujas expressões sugeriam suas decisões já estavam tomadas. A porta fechou-se atrás deles com silêncio finalidade, um capítulo chega ao fim. Giana apertou a mão de Sérgio por baixo a mesa, sentindo a tensão em seu corpo, embora o seu rosto permaneceu impassível. Nós sabíamos que havia vítimas. Ela lembrou suavemente, enquanto os demais associados revisavam as propostas com crescente interesse. Progresso acelerou após a divisão. Operações mais limpas e transições mais suaves, e abordagens inovadoras, abordagens da equipa que adotam desafios legítimos. A sua sede expandiu-se para edifícios, abrigando pesquisa médica e investigação, importação, exportação, operações e gestão de restaurantes. A diplomacia para antigos exigiu navegação com Giana frequentemente, servindo como intermediária, onde ela experiência em enfermagem. Experiência proporcionou credibilidade separada de Sérgio, história complicada. A sua genuína preocupação pela comunidade, iniciativas de saúde, iniciativas abriu portas que poderiam tivessem permanecido fechadas para ele sozinho. O governo inicialmente suspeitaram de seus interesses. Repentino interesse em desenvolvimento, gradualmente tornou-se aliados como prometido projetos, se concretizaram sem o condições esperadas, condições anexadas. O Bianchi Revitalização financiou parques, programas e pequenas empresas em áreas anteriormente controladas através de intimidação. Você está construindo um legado que cura em vez de do que prejudicar. Observou uma noite, enquanto eles revisavam as candidaturas para seus programas de bolsas de estudo, voltado para estudantes de bairros afetados por violência. A ironia não foi perdida nem nenhum dos 2 deles, usando riqueza acumulada através de meios questionáveis para criar oportunidades que possam impedir outros de seguirem semelhantes caminhos. Antigos inimigos tornaram-se relutantes parceiros,
como enquanto a reputação de Sérgio Reputação transformou-se de temido executor para empreendedor respeitado, empresário cujo aperto de mão transportado mais peso do que escrito. A transição não foi sem contratempos. Duas tentativas contra sua vida por velho guardas, porque viam legitimidade como traição de seu código. 3 anos depois de o seu casamento, Jana ficou no recém-Bianchi Centro Médico, observando os pacientes receber tratamentos que poderia ter salvo a sua mãe tivesse eles estivessem disponíveis mais cedo. A instalação representou o coroamento de seu pessoal, de garçonete a filantropa diretora médica, a fotografia pendurada em destaque no átrio. O seu legado vive através de pesquisas, avanços financiados pela fundação que o nome. A clínica atendia pacientes de baixa renda, fornecendo tratamentos de ponta tratamentos, independentemente de seguro ou capacidade para pagar. O governador confirmou a sua presença no próxima semana à gala de caridade. Sérgio mencionou ao juntar-se a ela, com o seu traje impecável como sempre, embora agora usado para reuniões do conselho e não para táticas de intimidação. A sua transformação de temido chefe do crime para empresário e filantropo respeitado tinha sido metódica e completa. Os últimos vestígios do seu passado criminoso tinham sido sistematicamente apagados. Registros destruídos, associados transferidos ou aposentados, territórios abandonados a rivais que posteriormente enfrentaram processos federais sem o envolvimento de Bianchi. A sua história permanecia conhecida apenas por eles e por um punhado de confidentes de confiança. Paulo foi preso em Miami, informou Diana, que mantinha vigilância sobre potenciais ameaças mais por hábito do que por necessidade. O seu antigo associado tentara estabelecer a sua própria organização depois de sair, sem a visão estratégica de Sérgio e a atenção aos detalhes de Diana. Sérgio acenou com a cabeça, insatisfeito, pois já previa esse desfecho anos antes, quando oferecera alternativas a Paulo. Algumas pessoas não conseguem imaginar um caminho diferente, observou ele, passando o braço naturalmente pela cintura dela enquanto caminhavam pela ala de pesquisa da clínica. As equipas do laboratório trabalhavam diligentemente em tratamentos autoimunes. A sua investigação já produzia resultados promissores que atraíram parcerias com grandes empresas farmacêuticas e universidades de investigação. O conhecimento de enfermagem de Diana, combinado com colaborações acadêmicas, criou abordagens inovadoras para desafios médicos anteriormente difíceis. A expansão da cadeia de restaurantes está a avançar antes do previsto, acrescentou Sérgio enquanto continuavam a sua visita, referindo-se ao negócio legítimo que cresceu a partir daquele primeiro restaurante onde se conheceram. A sua empresa agora operava 30 estabelecimentos de luxo na costa leste. Uma jovem médica se aproximou com resultados de exames que precisavam da análise de Diana, cujo respeito profissional era evidente ao se dirigir à mulher que havia revolucionado os seus protocolos de pesquisa. Diana assumiu com naturalidade o seu papel de diretora médica, examinando os dados com precisão treinada. Identificamos um novo biomarcador que pode prever a resposta ao tratamento, explicou a pesquisadora animadamente, apontando para as seções destacadas do relatório. A descoberta poderia permitir abordagens de tratamento personalizadas, maximizando a eficácia e reduzindo os efeitos colaterais. Sérgio observava a sua esposa com um orgulho indisfarçável, apreciando a inteligência e a compaixão que o atraíram naquela noite no restaurante. A pergunta dela em napolitano o surpreendeu, uma garçonete respondendo fluentemente após o seu teste casual sobre a herança cultural dela. O filho deles nasceria em um mundo diferente do que ambos conheceram. Nem as circunstâncias desesperadas da juventude de Diana, nem o privilégio perigoso da herança criminosa de Sérgio, o quarto do bebê, decorado com cores suaves e mobiliado com peças artesanais encomendadas a artesãos sicilianos, aguardavam um futuro que ambos consideravam impossível. A expansão internacional da sua rede de investigação médica atraiu a atenção de organizações de saúde globais. Com Diana programada para discursar na Cimeira Mundial de Saúde sobre abordagens inovadoras de financiamento para o tratamento de doenças raras, a sua jornada de estudante de enfermagem em dificuldades a líder em inovação na área da saúde representava uma transformação pessoal paralela à evolução dos seus negócios.
A memória o fez sorrir ao pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se ela não possuísse aquela habilidade específica, se ele não tivesse percebido o seu potencial além das circunstâncias. O encontro deles tinha sido casual, mas tudo o que se seguiu representava escolhas deliberadas e possibilidades cuidadosamente construídas. Devíamos visitar a Sicília novamente no mês que vem, sugeriu Gianna ao terminarem a visita à clínica, voltando a assuntos mais pessoais, agora que os negócios estavam resolvidos. Gostaria de explorar a possibilidade de estabelecer um centro de pesquisa satélite em parceria com a universidade local. Sérgio concordou com a cabeça, revisando mentalmente a agenda de compromissos e fazendo os ajustes necessários. As suas vidas haviam encontrado um equilíbrio entre ambição e prazer, trabalho e conexão pessoal, uma harmonia que nenhum dos dois havia experimentado antes de se encontrarem. De os US$ 7.000 por falar napolitano a construir um império de pesquisa médica, Sérgio refletiu ao saírem da clínica, com a luz do sol aquecendo seus rostos enquanto caminhavam em direção ao carro que os esperava. Eu diria que essa foi a melhor proposta de negócio que já fiz. E eu diria que foi a melhor decisão desesperada que já tomei. Jonah respondeu com um sorriso, ficando na ponta dos pés para beijá-lo brevemente antes de entrar no carro que os levaria ao próximo compromisso. A cidade à sua volta tinha se transformado de uma paisagem de ameaças para uma de oportunidades. Obrigado a todos por acompanharem esta história até o fim. Se gostaram, escrevam nos comentários de onde estão a assistir. E não se esqueçam de curtir, subscrever e partilhar este vídeo, pois o vosso apoio é crucial para que eu continue a criar conteúdo.